Se você é daqueles que acredita que interpretar texto é tentar identificar o que o autor quis dizer sobre um determinado assunto, termine de assistir esse vídeo. Oi meninos e meninas, tudo bem? Esse vídeo é para a gente conversar um pouquinho sobre o que é de fato, então, interpretar um texto. Quando é que eu sei que eu consegui fazer uma interpretação adequada de algum texto que eu tenha lido ou ouvido de alguém? Antes de conversar sobre interpretação, a gente precisa entender como é que se dá a troca de informação entre dois seres humanos. A gente sabe que só os seres humanos têm linguagem e, portanto, a gente tem um sistema de comunicação muito mais complexo do que os outros animais. Isso faz com que a nossa interação seja muito mais elaborada. Basicamente, para que exista interação, eu preciso de 3 elementos. Alguém que fala ou escreve alguma coisa direcionada para alguém sobre algo. Lembra daquelas definições de primeira, segunda e terceira pessoa? Elas representam basicamente isso. Primeira pessoa é sempre a pessoa que fala alguma coisa ou escreve alguma coisa direcionada para alguém. A segunda pessoa é para quem eu falo ou eu escrevo, a quem eu me dirijo quando eu produzo um texto. E a terceira pessoa, que não necessariamente precisa ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa, pessoa é uma categoria gramatical, é o nosso assunto, porque não dá para falar sobre nada. E mesmo que eu queira falar sobre nada, nada vai ser o meu assunto. Então essa é a terceira pessoa. Só que quando eu produzo um texto e alguém recebe essa informação desse texto, as informações que eu direcionei, que eu decodifiquei para que outra pessoa decodifique, quando, entre aspas, entram no cérebro dessa pessoa a quem eu me dirigi, elas encontram outras informações que já estão lá de outras interações pelas quais essa pessoa já passou. Ou seja, quando eu direciono informações novas para alguém, essas informações se misturam com outras informações que já estão lá, fruto de outras interações. Ou seja, nesse processo de interação entre 2 ou mais seres humanos, eu não consigo transferir mensagem de um ser humano para outro. Eu consigo enviar essas mensagens, mas elas não chegam exatamente do jeito como eu transferi lá, porque é como se elas mergulhassem num ambiente onde já existem várias outras ideias e nesse mergulho essas ideias se misturam. Então é como se eu tivesse a ideia A, que se mistura com a ideia B, mas nessa mistura eu acabo gerando uma ideia C. Dá uma olhada nesse desenho aqui, que mais ou menos ele ilustra o que eu estou querendo explicar para vocês. Então, olha, quando eu converso com alguém, eu direciono uma informação para alguém, essa informação seria esse balãozinho laranja que eu tenho aí saindo, representando a fala dessa pessoa que está à minha esquerda. Do outro lado, eu tenho as ideias que já estão na cabeça dessa pessoa a quem eu me dirijo. E aí você está vendo que quando os balões se cruzam, eu tenho ali uma coisa que não é nem laranja, nem azul, mas seria um roxo, que é a mistura dessas duas cores. Esse roxo é o que a gente chama de interpretação de texto. Ou seja, interpretar texto não é identificar o que alguém quis dizer para mim, mas é a partir do que alguém disse, com base no conhecimento que eu já tenho, eu posso criar o que a gente chama de resposta. Então a interpretação é muito mais do que identificar uma informação pronta que alguém enviou para mim, mas depois o que eu faço com essa informação que alguém mandou quando ela encontra as informações que já estavam na minha cabeça antes. É como se a gente tivesse uma lente que nos permitisse enxergar de uma determinada forma. Então, por exemplo, imagina que você vai testar alguns óculos que você pretende comprar. E esses óculos têm lentes diferentes. Quando você, por exemplo, coloca uns óculos com lentes azuis, você vai ver o que todo mundo vê na sociedade, no lugar, nas coisas que estão à sua frente. Porém, você vai ver essas coisas com um tom mais azulado, porque essa é a lente que você está usando. Essa lente seriam os conhecimentos que você já tem, que você já está lá, que já tem guardadinho lá na sua cabeça. Então, o que esses conhecimentos que já estão na sua cabeça fazem? Eles fazem com que você enxergue informações novas com um tom azulado.
Ou seja, você consegue se posicionar frente às informações novas. Dá uma olhada nesse desenho, como se eu tivesse uns óculos com duas lentes, uma lente azul e uma lente amarela. O azul é um conhecimento que eu já tenho, o amarelo é outro conhecimento que eu já tenho. Quando eu vou observar o desenho da casa, perceba que quando a lente azul está em cima da casa, eu enxergo a casa, que todo mundo enxergaria, mas eu enxergo com um tom azulado. Na lente amarela, eu olho para a casa, que também é uma coisa que todo mundo enxergaria, mas eu vejo com um tom amarelo. Na prática, o que isso significa? Significa que o conhecimento que eu tenho sobre determinado assunto me faz enxergar informações novas influenciado por esses conhecimentos que eu já tenho. Então, esse conhecimento que eu já tenho seria uma forma de... é como se fosse uma barreira entre mim e a informação nova, que antes de receber a informação nova, eu preciso avaliá-la com base nesses conhecimentos que eu já tenho. Quando eu não tenho nenhum conhecimento sobre um determinado assunto, eu não tenho essa lente. Então é muito mais fácil que essa informação entre e fique do jeito que ela foi enviada para mim. Vocês já ouviram falar em manipulação? O que é a manipulação? É quando eu recebo uma informação nova, porém eu não tenho conhecimento suficiente sobre ela para me posicionar tanto a favor quanto contra essa informação. Portanto, eu aceito essa informação do jeito que ela chegou até a mim. Sabe aquelas famosas correntes no WhatsApp que provavelmente você já enviou para alguém sem se perguntar se elas eram verdadeiras ou não? O fato de você não se perguntar se elas eram verdadeiras ou não é como se você não tivesse colocado essa lente para enxergar essa informação com base no conteúdo anterior. Quando alguém te conta uma mentira, mas você já sabe que é mentira porque você já conhece o que aconteceu de verdade, você não aceita essa informação porque você já tem uma barreira que seria um conhecimento anterior àquilo. Quando alguém te conta uma mentira, mas você não tem nenhum conhecimento sobre aquilo, você provavelmente vai acreditar naquela informação, porque você não tem essa barreira que seria a barreira de avaliação. Para entender como é que a interpretação de texto se dá de forma eficiente, eu preciso que a gente discuta um pouquinho duas concepções teóricas, que a gente chama de pressuposto e subentendido. O que é o pressuposto e qual é a diferença do pressuposto para o subentendido? O pressuposto é uma leitura que você faz de um texto, no entanto, tudo aquilo que você consegue entender dessa leitura é justificado com elementos que estão presentes ali no texto. Então é como se eu tivesse uma leitura superficial. Eu só entendo o que está ali escrito e que eu consigo ver. Já o subentendido é um tipo de leitura um pouco mais aprofundado, porque eu preciso de um conhecimento anterior para relacionar esse conhecimento meu anterior à informação nova que está ali no texto e, a partir dela, produzir uma interpretação. Vou mostrar dois exemplos para que fique mais fácil de entender isso que eu estou explicando aqui agora. Então, olha lá, eu tenho a seguinte frase: Heloísa está cansada de ser professora. O que é pressuposto nessa frase? Que Heloísa é professora, porque é impossível que Heloísa esteja cansada de ser professora se ela não é. Mas está vendo que essa interpretação que eu acabei de fazer, ela é possível apenas com base no que está escrito ali no texto. Eu não preciso de nenhum outro conhecimento prévio sobre a vida de Heloísa para que eu faça essa interpretação. Mas agora dá uma olhada no que está subentendido na frase da Heloísa. Está subentendido que isso pode acontecer, o fato de ela estar cansada de ser professora, porque o salário é baixo ou há muita indisciplina em sala de aula. Perceba que na frase Heloísa está cansada de ser professora, em nenhum momento eu falei sobre salário baixo, ou salário alto, ou salário no geral, e também não falei sobre indisciplina. Como é então que eu consegui ligar essas coisas à frase Heloísa está cansada de ser professora? É porque eu tenho um conhecimento prévio, eu já li em jornais, eu já ouvi colegas professores, eu já tenho esse conhecimento de mundo, de acordo com o qual eu entendo que normalmente no Brasil professores têm um salário que não condiz com a importância da profissão. E uma coisa que também a gente ouve com muita frequência é que nas escolas de educação básica há muita indisciplina. E isso faria com que o professor tivesse um pouco de dificuldade de executar o seu trabalho.
todas essas informações não estão lá no texto, porém, elas me ajudam a fazer esse tipo de interpretação. Perceba que para conseguir chegar nesta interpretação, eu tive que levar em consideração não só o que está lá explícito no texto, mas todo o conhecimento que eu já tenho sobre aquele assunto. Se eu nunca tivesse ouvido falar sobre salário baixo de professor ou sobre disciplina em sala de aula, eu não chegaria a essa interpretação. Eu ficaria apenas no pressuposto e não aprofundaria essa interpretação chegando no subentendido. Por isso, para entender textos e para fazer boas interpretações, é necessário que eu tenha não só o conhecimento da decodificação, de conseguir decodificar o código que está escrito ali, de ler em voz alta a informação que está escrita, ou de entender o que alguém diz para mim. Mas a interpretação pressupõe que você tenha, além do conhecimento de leitura como decodificação, mas como leitura no sentido de relacionar outras informações ao texto que eu estou lendo agora. Por isso, quanto mais leitura você tem, quanto mais interações sociais você tem, mais fácil fica de ler um texto. Quanto menos leitura eu tenho, quanto menos interações sociais eu tenho, quanto menos conhecimento eu tenho arquivado lá no meu cérebro, mais difícil fica interpretar um texto. Vou mostrar outro exemplo para vocês. Olha, outra frase. Infelizmente, meu pai continua trabalhando fora do país. Só lendo a frase, o que é possível pressupor disso? Que o pai de alguém está trabalhando fora do país e esse alguém, que é o filho, não está satisfeito com essa situação. Como é que eu sei que o filho não está satisfeito com essa situação? Ora, houve o uso da palavra infelizmente. A gente só usa a palavra infelizmente quando a gente não está satisfeito com uma situação. E quando ele fala que meu pai continua trabalhando fora do país, quer dizer que ele já trabalhava e permanece trabalhando agora. Isso é o que eu consigo entender a partir da leitura superficial do texto. Agora, quando eu relaciono conhecimentos que eu já tenho sobre esse assunto, ou sobre outros assuntos, sobre conhecimento de mundo que eu tenho, eu consigo ampliar essa minha interpretação. Então eu tenho lá um subentendido. Que isso pode acontecer, essa insatisfação do filho com o trabalho do pai fora do país, devido a uma melhor oferta de salário fora do país ou por não haver vagas de trabalho no país onde mora o filho. E aí isso não está escrito no texto, mas você já ouviu alguém falar que fulano foi para o exterior para trabalhar porque não conseguiu trabalho aqui no país. Enfim, você já ouviu várias histórias sobre isso, portanto você sabe que isso acontece com grande frequência e você usa essa informação para interpretar a frase infelizmente, meu pai continua trabalhando fora do país. Tá vendo que interpretar texto não é um exercício de identificar o que alguém quis dizer com a frase, mas é, a partir do que alguém disse, eu conseguir relacionar isso com os conhecimentos que eu tenho sobre quaisquer assuntos que estejam relacionados àquele texto e produzir uma resposta. Resposta não no sentido de que eu tenho uma pergunta e uma resposta, mas no sentido de que quando alguém me fala alguma coisa, eu tenho algo a dizer sobre essa coisa, que seria a minha interpretação. Todo esse conhecimento prévio que eu tenho sobre um determinado assunto e que me ajuda a sair do pressuposto e a chegar ao subentendido, funciona como se fosse uma lente que me permite enxergar as coisas de um jeito diferente ou de um jeito mais amplo. Quando eu não tenho essa lente, eu enxergo apenas superficialmente determinada coisa. Quando eu tenho a lente, isso amplia a minha visão. Essa lente é todo o conjunto de conhecimentos que eu já tenho guardado ali na minha cabeça e que eu uso para olhar para as informações novas, mas com a minha visão sobre essas informações novas. Vamos tentar ver isso na prática, como é que funciona. Há um tempo atrás, já faz um tempinho, uma marca de papel higiênico resolveu inovar e fazer um papel higiênico preto. Que viagem é essa, velho? Por algum motivo, a empresa resolveu colocar como slogan da propaganda a seguinte frase: Black is beautiful. Ok, por que a gente está colocando Black is beautiful como slogan da propaganda? É que está querendo dizer que você vai comprar o papel higiênico e além das utilidades normais que um papel higiênico possa vir a ter, ainda ele tem uma outra qualidade que é ser bonito, ser elegante. Então eu vou tentar fazer com que as pessoas comprem um papel higiênico não só para usarem com a função habitual que um papel higiênico tem,
mas também porque o preto está associado à elegância. Beleza, essa seria a interpretação comum que normalmente as pessoas fariam sobre isso. Aí é que vem a história da lente, que seria o conhecimento anterior que me permite enxergar as coisas de uma forma diferente. Agora vamos pensar um pouquinho em alguns outros fatos anteriores à propaganda de papel higiênico. Essa frase, Black is Beautiful, ela é representativa de um movimento cultural que começou por volta da década de 60 nos Estados Unidos e tinha como objetivo eliminar a ideia até então presente na sociedade americana de que as características físicas de pessoas negras não se enquadravam no padrão de beleza até então adotado. Ou seja, a frase tinha um poder político que, quando foi usada pela propaganda de papel higiênico, pegou um pouco mal. Só que eu só consigo perceber isso quando eu tenho esse conhecimento anterior de como essa frase já foi utilizada por um grupo de pessoas. Esse conhecimento é como se fosse aquela lente que vai fazer com que as pessoas enxerguem o slogan da propaganda a partir de um ponto de vista diferente. Portanto, a interpretação vai ser diferente. As pessoas se manifestaram por meio das redes sociais, alegando que a propaganda do papel higiênico poderia ser considerada racista por usar uma frase que até então era usada para enaltecer características de pessoas negras, agora para vender papel higiênico. Aí você fala assim para mim: ah, mas é muito mimimi. O que normalmente as pessoas chamam de mimimi, eu costumo chamar de leitura. O que aconteceu nesse caso? Você tem o pressuposto, que é o papel higiênico é preto, só que o subentendido, que é aquela interpretação que é feita a partir de um conhecimento anterior, em choque com um texto com informação nova, vai produzir uma leitura diferente. Portanto, interpretar texto é um processo um pouco mais complexo do que apenas retirar informações desse texto. Retirar informações faz parte da interpretação. Mas a interpretação não se resume a isso. Eu preciso pegar as informações do texto, unir as informações do texto com as informações que eu já tenho sobre esse assunto e no cruzamento das duas eu produzo uma informação nova, que é a minha interpretação. Pode acontecer de estarem 10 pessoas na mesma sala, ouvindo ou lendo o mesmo texto, mas eu ter 10 interpretações diferentes para esse texto. Por quê? Porque eu vou ter uma informação nova, mas eu vou ter 10 outras informações com as quais eu vou unir essa informação nova. Não dá para dizer que a interpretação, então, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa serve como interpretação, porque a informação nova é igual para todo mundo, então eu tenho que ter um padrão nessa informação. No entanto, a união, o cruzamento de informação nova e informação antiga vai gerar informações diferentes, que vão ser interpretações diferentes. Enfim, nos próximos textos em que a gente for conversar sobre leitura e interpretação de texto, a gente vai retomar essa aula de agora e eu vou mostrar outros exemplos de como é que isso acontece na prática. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, se não, paciência, e até os próximos. Até mais, pessoal!